Olá, sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Pod Inspiração Delas. Hoje nós estamos aqui para falar sobre como é possível elevar a percepção de valor sobre o seu negócio em 5 passos. Eu sei, ser empreendedor não é fácil. A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinha. Então, pega seu café e vem comigo nessa conversa. Eu sou a Rita e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. Eu recebo aqui hoje a Ludmila, que é mentora de mentoras, mãe cristã, esposa e uma referência quando o assunto é venda de mentoria high ticket. Então, Ludmila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela recepção, Rita. Esse projeto tem uma parceria especial do Clube Delas, uma comunidade de empresárias que se uniu para crescer juntas e oferece diversos serviços, como Telegram, roda de negócios, sala de aceleração e também tem eventos, né? Os eventos presenciais. Eventos presenciais, como o Café Delas, que vamos falar sobre ele mais para frente, e o Pod Inspiração Delas. Na mesa comigo hoje, então, essa mulher brilhante, a Ludmila Prado. Ludmila, eu quero que você conte um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória aqui, o que te fez montar esses 5 passos, estruturar esses 5 passos. E eu quero que você fale um pouco para a gente o que te levou a isso. Qual foi o processo que te levou a isso. Perfeito. Mas, antes de tudo, eu quero te pedir para conduzir o nosso momento de oração de hoje. Pode ser? Sim, claro. Vamos então. Então, eu vou pedir a todas que estão ouvindo aqui, que, como você sempre diz, né, Rita, que respeite esse momento. Se ela tem algum tipo de fé, eu acredito que é o momento da gente se conectar aqui a algo maior do que nós mesmos, tá? Pai querido, nós estamos aqui nesse momento na sua presença, nesse podcast, e nós queremos agradecer por esse momento, por nós podermos usar a nossa voz para inspirar outras mulheres. E por nós termos coragem, Senhor, de estar aqui falando de Ti, para que a gente não deixe que o medo e a vergonha nos intimide, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Se nós temos ar para respirar nesse momento, é por causa de Ti. E não faz o menor sentido a gente não exaltar o Seu nome, seja num podcast, seja numa aula, seja numa mentoria, seja dentro do nosso negócio, para que todas as pessoas possam entender que sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor possa tocar o coração dessas mulheres que assistirem esse podcast, para que elas tenham mais percepção de valor sobre elas mesmas, sobre os seus negócios, que elas possam alcançar cada vez mais patamares maiores dentro das suas vidas e dentro dos seus negócios. Conduza, Senhor, esse podcast, use aqui a minha vida, a minha voz, a vida da Rita e a voz da Rita, para que a nossa vida seja usada para a Tua vontade e que seja inspiração para outras mulheres. Nós já te agradecemos. Amém. Vamos, então? Vamos lá, então. Conta um pouquinho pra gente aí sobre esses 5 passos. Quais seriam eles? Vamos lá. Eu até anotei aqui, né? Esses 5 passos, resumidamente, são autoconhecimento, conhecer o seu público, saber o propósito do seu negócio, ter uma experiência diferenciada e estar numa ambiência, numa frequência. E da onde eu tirei esses 5 passos e por que eu acredito que dentro da minha jornada esses 5 passos fez muita diferença. E é até um assunto que a gente vai trazer para o Café Delas, né, que vai acontecer aí dia 15 de março, depois a gente vai falar mais detalhadamente dele. Por quê? Começando até pelo autoconhecimento, e depois eu quero que você fale um pouco também, né, Rita, desses fatores, você que é especialista nesse assunto de desenvolvimento humano. Tudo começa com autoconhecimento. E na minha jornada, quando eu estava ainda na CLT, eu me sentia muito insegura em tudo que eu ia fazer. Insegura para falar com autoridades, insegura para falar do meu trabalho, insegura para pedir um aumento, insegura para empreender, mesmo tendo vontade, né? Então,
a partir do momento que eu comecei a me conhecer melhor, saber quem eu sou, por que eu fui criada, qual era o meu propósito de vida, tudo começou a se encaixar e aí eu comecei a construir um negócio com propósito, que é um dos passos, né? Que é saber o propósito do seu negócio e dentro da percepção de valor, do branding, tudo que a gente vai estudar sobre isso, eles sempre falam, vários livros também, até de empreendedorismo que eu já li, a gente sempre traz. Qual é o propósito do negócio? Se você vai abrir um negócio para fazer caneca, se for só para fazer caneca, do que adianta? Tem que ter um porquê atrás disso, né? E tudo está relacionado às pessoas. O nosso trabalho, seja uma prestação de serviço, seja a pessoa que vende um produto físico, ele está relacionado a pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Então, você precisa conhecer quem é o seu público para saber o que fazer para elevar a percepção de valor, agregar mais na vida dessa pessoa, ter uma experiência diferenciada. E, é claro, o grande boom desse momento que nós estamos vivendo hoje, nessa era do marketing digital, é a criação de movimentos, é a criação de ambiência, né? Trazer essas pessoas juntos. Então, dentro da minha trajetória, eu estar em ambientes corretos, eu investir em experiência para as minhas mentoradas, eu construir essa rede de pessoas que querem chegar no mesmo lugar que eu estou propondo de transformação, isso fez muita diferença, né? Então, a escolha do negócio, hoje eu sou mentora, porque tem um propósito atrás disso, né? Eu quero transformar a vida das pessoas, trazer o conhecimento delas em forma de um negócio, escalar para que elas possam passar mais tempo com as suas famílias. Então, existe um propósito, eu acredito que cada negócio que está nos ouvindo aqui hoje também tem. Então, esses passos que a gente vai dar aqui hoje, ele está embasado numa metodologia que eu tenho aplicado já há 3 anos com as minhas mentoradas e a gente tem alcançado resultados, não só financeiros, mas resultados também de realização, que eu falo que é a escala, né? Que é conseguir, sim, alcançar um patamar maior de faturamento, mas também ter uma tranquilidade, uma qualidade de tempo também com a sua família. Porque não basta só você correr atrás do dinheiro, né? Precisa ter ali um equilíbrio e a gente conseguir ter essa realização. Então, são esses 5 passos que a gente vai conversar aqui hoje, começando pelo autoconhecimento. Ótimo. Elevar a percepção de valor sobre o seu negócio, eu acredito que não é fácil e não é num estalar de dedos que vai acontecer, né? Por isso que eu acho extremamente interessante que se tem esse mapa, esses passos, assim, pra gente seguir. Porque acredito que eu e todas as mulheres que começaram de algum lugar, muitas começaram do zero, outras fizeram uma transição de carreira, enfim. Mas eu acredito que quando você tem um mapa ali para você seguir, se torna muito mais fácil. Então, acredito que nosso propósito aqui desse podcast, especialmente, é proporcionar essa visão, essa noção, para que outras mulheres talvez tenham um caminho um pouco mais rápido do que o nosso. Sim. Se tiver aí esses 5 passos bem organizados, bem definidos. Hoje a gente ouve falar muito sobre autoconhecimento. É algo que está assim em todas as mídias, em todas. Você abre no celular, você abre no Instagram, enfim, está muito cheio, né? Todo mundo postando material, enfim, sobre autoconhecimento. Mas, Ludmila, de que forma, na tua visão, ele de fato impacta na percepção de valor do negócio? Sim, vamos lá. Ele está alinhado à seguinte questão. Quando a gente fala de um negócio, esse negócio ele tem alguém por trás, que é o fundador daquela empresa, o CEO daquela empresa, né? Eu gosto muito da história, por exemplo, que está muito batendo na minha mente esses dias, que é a história do criador do Spotify. Não sei se você já viu, mas tem um seriado, uma minissérie, na verdade, na Netflix, que é a história de como o Spotify foi criado, né? É muito interessante. Eu quero até rever ele esses dias eu quero trazer também esse estudo lá no café. E o que aconteceu lá? Ele tinha um propósito, né, de criar, de
trazer democratizar, vamos dizer assim, o acesso à música. E ele, sozinho, criou uma empresa multimilionária hoje. Então, tudo começou o quê? Com uma pessoa. O autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É você se conhecer, saber suas forças, suas fraquezas, que eu quero até te perguntar sobre isso, porque você é especialista nisso, né? Eu sei superficialmente e dentro da minha vida, né? Então, a gente saber quem nós somos, quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas, e o que nós temos de propósito na nossa vida. Como que a gente pode utilizar os dons e habilidades que Deus nos deu para fazer um impacto no mundo, deixar um legado no mundo, né? Se você não sabe quem você é, você não sabe no que você é boa, ou você fica tentando ser boa numa coisa que não é uma habilidade natural, se você fica se cobrando numa coisa que... Como que você vai criar um negócio? Como que você vai iniciar algo que vai impactar a vida das pessoas? Então, tudo começa na gente. Se você não for, uma coisa que eu falo muito com as minhas mentoradas. Às vezes a gente está lá, uma coisa no Instagram, por exemplo, que as pessoas buscam muito. É buscar o lead qualificado. Eu quero atrair pessoas qualificadas para o meu Instagram. Só que se você não tem uma postura adulta, se você não se conhece, não sabe quem você é e você não sabe se posicionar, você vai atrair semelhantes. Então, para mim, essa é os 2 fatores principais do autoconhecimento. É você saber as suas habilidades e como utilizar isso. E você ter uma postura adulta, porque você vai atrair semelhantes. Então, se você está atraindo pessoas que, por exemplo, só quer saber o preço, quer desconto, né? Ou não valoriza o seu trabalho, com certeza é porque você também não desenvolveu essa postura, não está valorizando também o trabalho do outro e, consequentemente, ninguém vai te valorizar, né? Então, para mim, esses 2 caminhos. O que você tem a acrescentar sobre isso? Você que é especialista em autoconhecimento e desenvolvimento humano. Eu amo quando me perguntam dessa parte. Eu sou apaixonada, especialmente por essa parte do meu trabalho. Eu amo fazer treinamento, eu amo todo o meu trabalho. Estava comentando aqui até com o Lucas antes de a gente iniciar o podcast, antes de você chegar, o quanto eu me divirto trabalhando. Estava falando de um treinamento que eu fiz aí segunda-feira, que foi extremamente ótimo, foi maravilhoso. E uma das aulas era sobre essa parte de autoconhecimento. E para mim, autoconhecimento começa nas habilidades. O que eu tenho de habilidades que me fortalecem? O que é que eu sou boa em fazer? Eu acho que quando você vai estruturar um negócio, para mim, uma das primeiras coisas que você precisa ter bem certo é quais são as tuas habilidades principais. No que é que eu sou boa? E em que ponto isso conecta com o que eu vou fazer? Porque daqui a pouco, se eu for querer fazer alguma coisa que é muito muito contraditória, muito diferente das minhas habilidades naturais, como tu falou, vai demandar muita energia minha. E é interessantíssimo isso, porque eu uso exatamente a minha vida como exemplo. Nós temos 4 perfis principais aí dentro dos perfis, né, que eu uso muito no autoconhecimento, que é o dominante, o conforme, influente e estável, né? Cada um tem suas características. Um é melhor em se expressar, em fazer conexões, o outro é melhor em ajudar, o outro é melhor em dominar, em dar a sua voz, em determinar, em criar. E o outro, o conforme, ele é melhor com dados, com análises, né? Então, fazendo rapidinho aqui, porque é muito complexo, é muito grande, mas enfim. Quando eu acredito que a empreendedora, quando ela decidiu estruturar o seu negócio, se ela tiver em mente quais são as habilidades dela, qual que é o perfil dela, o que ela faz com facilidade, eu acho que é meio caminho andado. Porque o que eu faço com facilidade, eu vou ser... É possível que eu seja melhor naquilo que eu faço. É possível que eu seja o melhor profissional do mercado no meu negócio se eu for fazer algo que esteja sobre o meu domínio. Sim. Porém, eu sempre falo que toda habilidade humana é treinável. Então,
o meu perfil, por exemplo, não é influente. E hoje eu trabalho como se fosse um influente altíssimo. O meu trabalho exige isso. Né? Mas não me parou. Isso que é interessante. Às vezes a pessoa pega ali aquela análise e começa a olhar, mas então eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo. Isso não pode te travar. Isso tem que ser um mapa, assim como os 5 passos, tem que ser um mapa para você evoluir, um mapa para você se direcionar. Não, eu preciso ser mais dominante no meu negócio, então que habilidades do dominante eu preciso desenvolver? Justamente. Que habilidades da conformidade eu preciso desenvolver para ser melhor no meu negócio? E quais são aquelas que eu já tenho que melhoram ainda aquilo que eu já faço? No meu caso em específico, eu tenho uma estabilidade alta, uma conexão boa com as pessoas. Eu adoro, eu amo ajudar as pessoas, eu amo criar conexões. Para mim, isso é muito bom. Mas não era só o que precisava no meu trabalho, né? Precisei desenvolver habilidades que eu não tinha. E no início, a primeira palestra que eu fiz, Lud, eu fiquei quase uma semana mal. Reflete no corpo, né? Eu fiquei. Foi muito. Hoje eu faço treinamento, assim, eu já não acontece mais isso. Mas lá no início é muito forte isso. Então, para mim, autoconhecimento é conhecer suas habilidades. 100%. E uma coisa, Rita, só para acrescentar no que você falou, que é um exemplo assim de vida meu, é que quando você está fora, você não se conhece, por exemplo, você vai gastar muita energia, muitas vezes, em negócios que não fazem sentido, ou seja, que não está usando as suas habilidades, igual você falou. Então, às vezes, você está aí escolhendo, às vezes, modelos de negócio que não condizem com as suas habilidades, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante, que é saber quais habilidades que você tem em maior quantidade e as que você tem em menor quantidade, que eu acho que todas nós temos habilidades, né? Todas elas. Nós temos um pouquinho de cada uma dos DISC, né? Isso interfere muito para as empresárias também, que quando começam a delegar, que é uma coisa que eu falo muito para as minhas mentoradas. Às vezes elas falam assim, Lud, o que eu contrato primeiro? Eu contrato uma social media? Eu contrato uma assistente? Eu contrato uma gestora de projetos? Eu contrato um gestor de tráfego? Porque, na hora, muitas começam como eu presa, né? Vai começar sozinha. Quando começa a parte de contratação, o que eu devo contratar para me potencializar, né? Porque você contrata para crescer. Quando você se conhece, eu não vou contratar alguém que faz muito bem exatamente a mesma coisa que eu faço. Eu vou contratar alguém que faça algo que eu não faça tão bem para vir me potencializar. A mesma coisa aconteceu com a gente, né, Rita? A gente tem habilidades, acho que o nosso gráfico ali, se juntar, vai dar 100% de cada um, né? Porque o que você tem muito, eu tenho pouco, o que eu tenho muito, você tem pouco. Então, acredito que isso é a beleza até do ser humano, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho e a gente se complementa também nas nossas habilidades. Então, não adianta a gente querer ter uma autocobrança para ser perfeita em tudo e querer dar conta de tudo, porque realmente vão ter coisas que a gente não faz tão bem e está tudo bem. Né? Então, acho que isso potencializa muito os resultados dos negócios quando a gente vive em paz com isso e a gente sabe que a gente vai buscar pessoas para complementar as habilidades que a gente não tem tanto assim. Exato. Essa semana passada eu respondi uma questão de uma cliente. Ela está montando um negócio e ela tem uma possível sócia. E a pergunta que ela me fez foi a seguinte: o que eu faço? Eu encaro a sociedade ou eu paro tudo? Aí eu perguntei por quê, né? Porque a pessoa em questão, essa possível sócia dela, é o que eu chamo de oposto complementar, que é isso que você estava explicando agora. É aquela pessoa que completa as tuas habilidades, que tem aquilo que você não tem. Só que isso para ela criou um pânico. Nossa, como que eu vou trabalhar com alguém tão diferente de mim? E isso acontece quando você vai contratar, quando você vai delegar, quando você vai... isso que tu falou, não resolve você contratar funcionários, talvez, ou você abrir uma sociedade com alguém que faz a mesma coisa que você. Para você evoluir, tem que fazer mais coisas. E quando você tem pessoas que fazem, você não precisa se puxar tanto para desenvolver as tuas habilidades,
aquelas que você ainda não tem. Então, facilita o processo, né? Demais. Bom, acredito que eu tinha colocado aqui, anotado, para a gente falar sobre como uma empreendedora pode identificar esses pontos fortes e trabalhar a sua marca pessoal, mas a gente já veio, né, colocando como que ela pode. Mas na tua visão, esses pontos, identificando esses pontos fortes, como que ela leva isso para a sua marca? Como que ela pode Legal. trabalhar a sua marca com mais segurança, trazendo esses pontos que ela já conhece? Tá. Então, o primeiro passo, Rita, para mim é passar por um processo de autoconhecimento ou vários processos de autoconhecimento. Então, se ainda eu acredito que todas as pessoas já passaram por um processo de autoconhecimento. Mas se ainda não passou, passe. Igual você que tem, né, a análise diz que tem outros processos de autoconhecimento, de arquétipo, de análise corporal. Eu mesma já, né, atuei uma época com análise corporal, com temperamentos, enfim. Então, quanto mais você investir em autoconhecimento, melhor. Agora, para trazer isso para sua marca, o que eu sempre indico, assim, né, que eu falo para as minhas seguidoras, as minhas mentoradas. A sua marca, a sua empresa, ela não é você. Ela é voltada para solucionar um problema de um público, que é até o segundo passo que a gente colocou, que é conhecer o seu público. Só que ela vai carregar muito para trazer uma marca, que eu falo que é uma marca incomparável, uma marca que tenha diferencial, uma marca que tenha percepção de valor, ela não pode ser igual às outras. É isso que a gente fala na marca pessoal, no branding. É trazer um diferencial, não é ser igual às outras. E o que te diferencia de todas as outras pessoas? A sua história. É isso que te diferencia, é o porquê você faz aquilo. Eu gosto muito do círculo do Simon Sinek, que fala o que, como e porquê. O que você faz, o que você vende, pode ser igual a várias outras. Agora, o como e o porquê, incluindo o quê? Os seus valores, os seus princípios, a sua história, o porquê você faz. Aí sim você traz uma marca incomparável, um negócio diferenciado. Muitas vezes as empresárias, as empreendedoras estão buscando um diferencial, porque o diferencial do meu produto é porque ele tem essa alça aqui, porque ele tem... Mas não é. O diferencial não está no produto. O diferencial está no movimento, no porquê a pessoa vai comprar. E muitas vezes, que estava muito na minha oração, que estava no meu coração para trazer dentro desse podcast hoje, é a coragem de você bater no peito e falar: esse é o meu posicionamento. Esse é o meu valor. Eu não vou abrir mão disso. E muitas vezes as empresárias estão perdidas, estão às vezes batendo cabeça, sabe, se forçando em querer mostrar que são uma marca e tal. E a marca, às vezes, diferenciada, ela está no simples. Ela está no porquê você faz isso. E não ter medo. Eu acho que assim, quando a pessoa passa por um processo, eu indico todas passarem por um processo. Se não passou, né, procura a Rita para passar por um processo de autoconhecimento. Porque é muito mais fácil você criar um personagem ou se esconder atrás de um negócio que não tem a sua cara. Porque se der errado, não é minha cara, não sou eu. Não estão me criticando. Agora, quando você coloca o seu rosto, quando você coloca os seus valores para todo mundo ver, quando você se posiciona no que você quer, no que Deus quer para sua vida, no negócio que você quer abrir com um propósito, com certeza vai ter muito mais desafios, né? Porque Jesus disse, né? No mundo você terá aflição, mas com ele o fardo é mais leve. Então, é isso que eu acredito em construir uma marca incomparável. É você saber o que você quer, o porquê que você está fazendo e não se deixar desviar pelas coisas críticas, sugestões que às vezes não estão alinhadas ao que você quer, ou pelo mundo que tem muita informação no digital e você acaba se perdendo. Então, para mim, é isso que as empreendedoras precisam fazer
para construir e consolidar sua marca diferencial no mercado. Uau! Entrando aí, então, no conhecer o seu público, que já pegou um gancho aqui. Já. Muitas empreendedoras tentam vender para todo mundo e acabam não vendendo. Como entender o público certo ajuda a aumentar essa percepção de valor? É tudo, né? Porque se você... É uma frase que eu sempre falo. Se você quer vender ar-condicionado para quem está com sede, você não vai conseguir vender. Por mais que você chegue, não, mas esse ar-condicionado aqui é o melhor do mercado, ele é econômico, ele é o melhor. Mas o que me adianta? Para que eu vou querer um ar-condicionado se o que eu estou é com sede? Eu quero um copo d'água. Então, não adianta, a percepção de valor não é no melhor produto, é você atender uma necessidade. Então, conhecer o público é tudo. Você saber não só dores e desejos, igual todo mundo fala, né, de persona, dores e desejos. Hoje a gente aprofunda um pouco mais na persona, que é você saber quais são os comportamentos, padrões de comportamentos dela, os valores dela, os sentimentos que ela tem, né? Tocar no coração dessa persona. Por mais que você venda sapato, por que ela vai comprar o seu sapato e não o da outra pessoa? Né? Qual é o seu diferencial no quesito de por que você está vendendo, o que você está trazendo de diferencial? É a beleza? É o conforto? Olha só, temos dois públicos, um que preza pelo conforto e um que preza pela beleza. Para qual você vai falar? Então, isso que traz o diferencial da sua marca. Para qual público você está falando? Até no nosso café vai ter uma palestrante, que é a Natália Cristófoli. Ela é especialista em construção de branding. E ela trouxe até um exemplo, que ela construiu a marca Comfort, se eu não me engano, de uma marca de sapato. E toda essa construção foi voltada para o público que queria o quê? Conforto. Então, ela configurou todo o branding para falar com o público daquela linha de sapato que era sobre o conforto que eles buscavam. Quanto mais você estuda o seu público, mais percepção de valor você vai construir. Mais você vai gerar desejo para esse público. Mais eles vão querer você do que outro concorrente. Entende? Então, esse estudo ele é muito importante. Para quê? Para você produzir conteúdo, para você usar na sua marca de cores, sua narrativa, sua tom de voz, né? Todo o seu brand book que eu falo, né? Que é o que eu construo com as mentoradas, o seu brand book, tudo que você vai construir, o passo a passo do seu negócio, está voltado a satisfazer esse desejo do seu público, né? Solucionar um problema que esse público tem. Então, isso para mim que é o importante. Agora, te ouvindo aqui, me veio uma situação que vivi essa semana também. Porque eu aprendo tentando ajudar meus clientes a resolver as demandas deles, né? Então, eu me envolvo ali na demanda e eu vou atrás procurar entender o que é a situação. Uma cliente vende um produto de valor alto, high ticket, e ela está num local, numa rua, onde todos os outros comércios ao redor são comércios mais voltados para preço. E aí ela me questionou, eu não sei o que mais que eu faço. Eu tenho visibilidade, eu tenho uma vitrine incrível, mas não tenho rotatividade de pessoas aqui dentro para trabalhar. E aí a sala, para piorar, é dela, né? Então não tem muita questão, muito o que fazer. Mas é uma dica que eu quero deixar aqui dentro do Conhecer o Seu Público para as empresárias, especialmente as que vendem produto high ticket. Cuida onde você vai se estabelecer. É algo que eu tenho percebido que faz muita diferença. Eu não tenho opção. Eu tenho aquele lugar, eu estou estabelecida ali, eu vou ter que... Tá, tudo bem, tu vai trabalhar da forma que você pode. Vai trabalhar de outras formas. Mas se você tiver, né, a outra opção, se estabeleça em um local onde tenha circulação de pessoas
do seu nicho, pessoa, do seu nicho não, exatamente. Seu nível de consciência. Exato, porque uma rua onde todo mundo que circula, a maioria das pessoas que circula, procura produto com um preço mais baixo, é óbvio que vão passar reto na sua vitrine. Uhum. Então, só uma dica aqui que eu acho que entra no conhecer o seu público, né? Também. Justamente, entra muito. E só um parênteses aqui. Conhecer o público vem muito disso que você falou também, de entender o que ele está disposto a pagar, o nível de consciência, que é o que eu falo com as minhas mentoradas. Qual é o nível de consciência dele? Ele está buscando um produto de valor mais baixo, mas que vai dar uma solução. Porque tudo é consequência. Se você tem um valor mais baixo, ele vai te entregar naquele nível. Se você tem um valor mais alto, ele vai te entregar naquele nível. Mas, às vezes, o público ele não está preparado para um ticket tão alto. E aí, a sua comunicação, o seu local, né, o local que você está instalado, a sua vitrine ou o seu Instagram, as suas redes sociais, tem que estar alinhado a esse público. Não adianta ser você falar com o público de nível de consciência mais alto, que quer pagar mais alto, porque a cabeça do público que quer pagar mais alto é totalmente diferente, seja por um perfume, seja por uma prestação de serviço. Ele vai pagar mais alto porque ele tem motivos para isso, ele quer uma facilidade. O público que vai pagar menos, ele já tem um outro nível de consciência. Às vezes, ele não quer o tanto de experiência, de valor, de entrega que aquele produto high ticket, mais alto valor, vai te entregar. Ele quer realmente só uma coisinha mais básica, barata mesmo, que vai estragar rápido, que não vai ter tanta... Então, a cabeça dele funciona totalmente diferente. Os locais que ele frequenta é totalmente diferente. O estilo de vida dele é totalmente diferente. Então, tem que ter essa atenção para quem você está falando e o que você quer vender e como você quer que a sua marca seja vista no mercado. Né? E sustentar isso. Bem rapidinho para encerrar esse passo aqui, Lud, quais perguntas uma empreendedora deve fazer para entender esse seu público? Tipo, se você fosse resumir, assim, quais perguntas ela deve se fazer para entender esse público? Primeiro, o que ela tem que se perguntar é: qual é o propósito do meu negócio? Para quem é o meu negócio? Para quem é? Primeiro, ela tem que saber se ela quer... Qual é o público que ela quer atingir? Quem é essa pessoa? Então, eu gosto de fazer uma análise que é assim. Às vezes é complexo a gente pensar num público muito grande. Então, a gente vai diminuindo isso para chegar em uma pessoa. O que eu sugiro? É você entender, fazer perguntas para uma pessoa. Quem é essa persona? Ou quem é esse cliente ideal? Quem é essa pessoa que compraria de mim com facilidade, que valoriza o meu trabalho, que percebe valor no meu trabalho ou no meu produto? Então, as perguntas que ela tem que fazer é quem eu quero. Aí eu quero um cliente ideal que é a Rita. Então, quem é essa Rita? Ela é casada? Ela é solteira? Onde ela frequenta? O que ela lê? O que ela consome? Ela gosta de viajar? Ou não? Né? Quais são os valores da Rita? O que ela está buscando de solução dentro disso que eu estou oferecendo? Então, primeiro é saber quem você quer alcançar e depois estudar essa pessoa. Então, eu gosto de fazer essa análise começando de uma pessoa só e depois a gente amplia, porque de uma pessoa vai ter semelhança para um grupo, né, que é o público no geral. Exato. E se você tem uma empresa que está iniciando ou uma marca já consolidada, faça a sua inscrição para estar aqui nessa mesa contando a sua história e validando ainda mais o seu negócio. Nas redes sociais do Pô de Inspiração Delas, você encontra um link. Se inscreva e esteja aqui. Seja a próxima mulher de sucesso a estar nessa mesa compartilhando a sua história. Lud, sobre propósito. Propósito é uma palavra bonita também, muita coisa acontecendo envolvendo propósito, né? Propósito do seu negócio. Negócio com propósito tem a tendência de vender mais e ter clientes mais fiéis.
mas como identificar e alinhar um propósito verdadeiro à estratégia de crescimento do seu negócio? Muito boa pergunta, muito bom. Parece que é complicado, né? Porque eu acho que dentro do marketing digital a gente parece que usando tanto essa palavra propósito, e as pessoas começaram a querer explicar propósito de uma forma tão complexa né, e foi trazendo tanto conhecimento que acabou se tornando algo, parece que difícil, né? Qual é, então, o propósito? Para simplificar, o propósito do negócio é o porquê ele existe. Qual é a transformação que você quer gerar no seu negócio? Todo negócio ele foi criado para solucionar um problema. Por que existe essa alça nessa xícara? Para você não queimar a mão quando você segurar ela. Então, ele solucionou um problema. Todo negócio ele vai ter um propósito, um porquê. Às vezes você quer mirabolar muito e trazer algo muito espiritual ou algo muito mirabolante, mas não. É simplesmente o problema que você resolve, a transformação que você quer gerar, o porquê que você, dentro da sua história, quis trazer isso, né? E como trazer isso para dentro do negócio, usar dentro das suas estratégias, é você listar o porquê, o propósito, você listar o seu público, quem você quer alcançar, você listar as sensações que você quer gerar com o seu negócio. A gente vai até falar sobre isso no café, né? A gente vai fazer dinâmica sobre isso no café delas. Depois que você listar isso tudo, você tiver isso em mãos, é você transferir isso dentro das suas ações de marketing. Então, se a gente tem um propósito que é o quê? Inspirar mulheres e ser inspiração. Não faz sentido a gente trazer, por exemplo, aqui assuntos que estão fora do nosso propósito. Assuntos de política, assuntos de fofoca. Por quê? Esse não é o nosso propósito. Toda ação de marketing, ou paleta de cor, identidade visual, logotipo, cores, dentro dos arquétipos também a gente tem os elementos, né, que trazem essa sensação. Por exemplo, se você saber o arquétipo que você quer, exemplo, o arquétipo da Apple é do criativo, do criador. Então, tudo que ele faz é inovador, é para trazer disrupção, é para ser algo que está trazendo uma sensação de pertencimento da comunidade, algo que vai ser diferente. Não faz sentido ele trazer algo, por exemplo, tudo rosinha, com coraçãozinho, com elementos, por exemplo, redondos, entende? Então, a partir do momento que você sabe o porquê você quer e você sabe o que você quer ativar nas pessoas, todas as outras ações, que seja comercial, seja publicidade, seja de vendas, seja de ações, projetos novos dentro da empresa, tem que estar alinhado ao que você quer de início. Porque senão, o que acontece? Você gera ruído na sua comunicação e as pessoas já não conseguem mais entender o que você está fazendo. Por que eu vou comprar dessa marca? É porque ela é inovadora ou porque ela é conservadora, por exemplo? Sim. Aí, nessa dúvida, e uma chave aqui para todo mundo que está ouvindo. Na dúvida, o cliente nunca vai comprar. Se ele ficar na dúvida, mas ela está fazendo isso por conta disso ou por causa daquilo? Ela vai me dar essa solução ou a outra? Não entendi. Então, não vou comprar porque ficou confuso. É isso que gera numa marca, quando ela não sabe o que ela quer, o que ela quer transmitir. E aí gera, consequentemente, menos vendas e, consequentemente, o negócio não gira, né? Não alavanca. Exatamente. Então, vamos aí para o quarto passo, que é a experiência diferenciada. Adoro. Falo muito para os meus clientes, falo muito nos treinamentos sobre... A gente trabalha muito isso, experiência diferenciada.
no mercado competitivo de hoje, oferecer um bom serviço ou produto, ele não basta mais, né? A gente sabe que existe muita gente oferecendo o mesmo serviço. Mas como criar uma experiência que encante os clientes e aumente a percepção de valor? A gente tem várias ações, né, Rita? Eu acredito que experiência ela tem que mexer com 5 sentidos. Como eu disse, empresas são feitas de pessoas e as pessoas elas são movidas pelos 5 sentidos. Então, olfato, tato, visão, mas o que? Tato, olfato, visão, audição e paladar, justamente. Então, se você tem uma empresa, seja ela qual for, vamos dizer que seja uma loja, né, um comércio local, quanto mais você puder trazer essas 5 sensações, melhor. Então, você tem um cheiro único da sua loja, um cheiro que ativa, né? Eu tenho uma mentorada que ela faz a essência olfativa. E ela até fez a nossa essência, né? Que é o cheiro da riqueza. Quando ela faz a essência, o cheiro, ele ativa algumas emoções. Então, por exemplo, eu quero ativar uma emoção de euforia no meu cliente. Ela vai fazer uma essência de que eu quero ativar uma calma, uma tranquilidade. Vai ter o cheiro que vai ativar isso. Então, você pode pensar nessa questão. As cores, né, o visual. Com certeza, você entra numa loja de roupa de criança, é diferente de você entrar numa loja de alfaiataria masculina, por exemplo. É totalmente diferente, né? As formas, se é reto, ele vai transmitir mais rigidez, se é redondo, já vai transmitir mais conforto, conexão. Então, você pensar nisso. Paladar, por exemplo. Eu acho muito interessante, hoje eu fui fazer minha sobrancelha, até na Josi. Quem está de Vacaria aí conhece a Josi, você vê. Lá no espaço dela, ela oferece um chazinho, por exemplo. Ou você pode fazer um evento para a sua empresa e ofertar, né, abertura, ou de tempos em tempos você fazer um café para seus clientes, você trazer essa experiência, né? Você dá um mimo para os seus clientes, uma lembrança. Acredito que tudo isso traz essa experiência diferenciada. Eu acho que é você sair um pouco da caixinha e começar a pensar em como ativar esses 5 sentidos dentro do seu cliente sem perder de vista aquele propósito, tá? Para você não também mirabolar muito e ficar criando coisas sem sentidos. Sempre pensando no propósito. Mas como ativar esses 5 sentidos no seu cliente, tá? Você tem alguma história, Rita, algo que você passou assim com algum cliente que ele queria levar essa percepção de valor, aumentar essa experiência, né? Trazer uma experiência diferenciada para eles, e você trabalhou alguma coisa? Tenho vários. Tem a Mana, cabeleireira, que ela oferece um chá que é inesquecível, que é daqui da cidade. Eu tenho uma empresa de fora também, agora eu estava te ouvindo falar, parece que você leu o meu pensamento aqui. Uma loja de bebê, de roupa de bebê, não só roupa, mas itens para bebê. E quando você entra na loja, tem cheirinho de bebê o tempo todo, tem música para bebê o tempo todo. Então, assim, são experiências bem interessantes. Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Com certeza, essas pessoas buscaram essas inspirações através de outras, de mentorias, de acompanhamento. Então, eu sempre falo, tenha sempre alguém para puxar você, para te ajudar, né? Porque, assim como muitas empresas estouraram aí na experiência do cliente, é possível fazer em todas elas. Mas, às vezes, você precisa que alguém te ajude a explorar esses caminhos, né? Então, sim. O que acontece, que eu sempre falo, de dentro a gente não consegue ver. Então, muitas coisas que eu visualizo para as minhas mentoradas, por exemplo, de uma esteira de negócio, uma esteira de produtos mais inovadora, escalável, estratégia de vendas, é lógico que eu utilizo, mas tem que saber o momento certo de fazer. De dentro, muitas vezes, a gente não consegue ver. A gente precisa de alguém com um olhar externo para visualizar. Isso acontece com os meus mentores,
eles trazem para mim visão que tem a hora que você fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso? Né? Ou, nossa, que visão diferenciada. Por quê? Porque de fora ele consegue visualizar muito mais. Exato. Assertivamente. Quinto passo, Lúdia, ambiência com inovação. Ambiência, vamos lá. Eu já quero entrar aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a nossa caixinha, né? Que tem relacionada à ambiência e também inovação e também experiência do cliente, né? Que é a nossa caixa que vai ser entregue para todas que estão inscritas no Café Delas Experience, que vai acontecer no dia 15 de março, lá no Salão da Algo Mais. Então, todas elas vão receber essa caixinha com alguns mimos aqui dentro, né? Que é segredo, eu não vou abrir ela, não vou mostrar o que que tem, mas tem uma experiência aqui dentro, né? Todas que estão recebendo, a gente pede para, na hora que abrir, sentir o cheiro que vai estar saindo dessa caixa, ler o que está escrito ali dentro, realmente já começar a entrar nesse clima para o dia 15 de março. Então, essa ambiência, o que ela reflete na sua percepção de valor? Esse último item, ele está ligado lá no primeiro item, percebe? No autoconhecimento. Porque você é a soma das 5 pessoas que você caminha. Não quer dizer que você fez, por exemplo, uma análise de autoconhecimento que a sua vida vai mudar naquele momento que você fez a análise. Você precisa se desenvolver, você precisa evoluir. Eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, nem de 1 ano atrás. Se você é a mesma pessoa de 1 ano atrás, tem alguma coisa errada. Você precisa estar se desenvolvendo. E a ambiência, ela vai potencializar aquilo que você já é. Ou ela vai te sugar para baixo. Com certeza você está sendo influenciada, impactada pela sua ambiência. Por quem você está conversando, por quem você está sendo mentorada, por quem você está na frequência de outras mentoradas também que está no mesmo grupo, por quem você está assistindo no YouTube, no Instagram, pelos conteúdos que você está consumindo, pelos livros que você está lendo. Né? A ambiência é também esse presencial, que é o que a gente quer proporcionar dentro do Café Delas, dentro das mentorias. Né? Por isso que eu gosto da mentoria em grupo também. Eu tenho mentoria individual, mas tenho mentoria em grupo porque eu acredito muito nesse poder da ambiência, da frequência das outras pessoas que estão ali dentro também. E também do clube que a gente trouxe, né? Que é você estar em conexão com outros empresários. A gente tem muitos depoimentos de empresárias que participaram, acho que do 2º, do 3º café, que falaram, Lúdia, eu saí de lá com um monte de ideia. Aí eu saí, coloquei em prática as ideias, já comecei a fazer um monte de coisa e as coisas começaram a caminhar. Por quê? Porque ela se permitiu estar numa ambiência, numa frequência diferente. E aquilo ativou no cérebro dela coisa que já estava dentro dela. E ela teve a ideia, teve um insight. Se encorajou a fazer aquilo que estava engavetado, às vezes muitos anos engavetado. Ela falou assim, não, agora eu vou fazer. Por quê? Porque ela se permitiu estar no lugar. E o que acontece muito? Às vezes a gente fica pensando que só nós temos os problemas que nós temos. Porque, por causa do digital, a gente entra no Instagram, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, só a minha que tem problema. A gente está numa ambiência, numa frequência, onde a gente conversa com as pessoas que têm os mesmos problemas que nós temos, mas que superam esses problemas e não que deixem esses problemas te travar, né? Que deixa o medo te paralisar. Não, é coragem. Você vai lá, começa a agir, só através do movimento e da ação que você vai ter resultado. Então, para mim, esse é o poder da ambiência que conecta todos os outros pontos que nós falamos até aqui, para que você eleve a percepção de valor do seu negócio, tenha resultado e consiga trazer uma jornada com mais leveza. Sabe? Uma jornada que você se fortalece no caminho, porque desafio a gente vai ter todo momento. Problemas a gente vai ter todo momento. Dificuldade a gente vai ter em todo momento. Só que quando a gente está na ambiência certa, a gente consegue passar por esses desafios de uma forma mais leve, sabe? E na ambiência certa, que vem daquilo que eu falei lá no início também da nossa oração. Qual é a ambiência que você quer estar? Não esteja em ambientes que não estão condizentes com seus valores e seus princípios. Né? Escolha onde você quer, porque vai te impactar, com certeza.
Eu costumo falar para as minhas clientes assim, quando você vai, principalmente para as que são solteiras, né? Quando você pensa em encontrar uma pessoa ideal, onde você vai? Considerando que você não quer alguém que gosta de balada, que gosta de beber, você vai aonde? Onde você vai encontrar essa pessoa? Porque se você for para uma balada, nada contra as baladas, mas é isso que você estava falando de direcionar, ser intencional o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que ser intencional. O que eu quero, né? Se eu for para uma balada, eu vou encontrar quem? Quem gosta de balada, né? E o café, eu acho que ele vem muito nessa situação. Se eu quero encontrar outras mulheres que pensem como eu, que queiram crescer assim como eu, que possam me oferecer parcerias boas, conexões de qualidade, eu acho que é o momento e o local exato para que eu encontre aquilo que eu estou procurando. Porque eu acho que o digital ele veio para somar. Sim. Mas a gente acaba aqui querendo substituir. De forma alguma tem como substituir. O evento presencial, a ambiência, nunca vai poder ser substituída, porque nós somos humanos, nós fomos criados para estar ligados, nós somos criados para um precisar do outro, para ter essa energia que você falou, para crescer, uma energia de crescimento. Onde que eu vou encontrar uma energia de crescimento empreendedor? Então, a mesa certa. Eu sempre falo, esteja nas mesas certas. Né? Então, quando 15 de março, 14 horas, no Salão da Algo Mais, Café Delas Experience, seja nossa convidada especial e venha fazer boas conexões. Para adquirir, Rita, se alguém está assistindo aqui e tem dúvida de como adquirir, né, o ingresso, a gente está com as vagas limitadas e para adquirir basta entrar. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, mas basta entrar no Instagram também, Clube Delas _oficial, que lá no link da nossa bio, né, já tem o link ali de pagamento, basta você adquirir e depois a gente já encaminha para o grupo VIP, porque dentro do grupo já vai começar essa ambiência mais próximo do evento, a gente abre o grupo para já se conectar. Eu vou lançar, tá, amanhã, eu vou lançar um desafio para quem já está ali, até para ir elevando a percepção de valor delas. Eu falo que o evento não acontece só no dia 15, né? O evento já começa muito antes do evento acontecer, então toda a conexão, todo o network, esse conhecimento também que a gente vai trazendo dentro do nosso Instagram, dentro do grupo, ele já vai trabalhando você para você chegar mais preparada dentro do evento. Então, esperem, aguardem que vai vir um desafio aí pela frente, para quem já está inscrito. Então, acessa o Clube Delas e fica por dentro das novidades aí. Fique bem, até o próximo episódio. Siga o Pô de Inspiração Delas nas redes sociais.